Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. E hoje vamos trabalhar a parte de cálculo de gotejamento. Para eu saber exatamente quantas gotas por minuto eu tenho que controlar o dispositivo chamado equipo, para que a solução que foi prescrita pelo médico corra dentro do tempo que foi estabelecido, ok? Lembra que toda prescrição ela vem geralmente com a dose, né? E essa dose pode vir em uma unidade de medida em volume, litro, mililitro, ml, grama, miligrama, micrograma. Então, para a gente fazer o cálculo do gotejamento, eu queria que vocês anotassem aí no caderno de vocês algumas fórmulas, tá? Vamos lá. Quando eu for calcular macrogotas, ou seja, uma gota inteira ou gota por minuto, tá bem? Nós vamos utilizar a fórmula volume dividido pelo tempo vezes 3, tá? Essa formulazinha aqui, volume dividido pelo tempo vezes 3. E eu vou utilizar essa fórmula quando esse tempo for me dado lá no problema ou na prescrição em horas, ok? Já anota aí o macete. Quando for macrogotas ou gotas por minuto, que é a mesma coisa, vai depender da literatura. Quando for para calcular macrogotas e o tempo for em horas, eu vou utilizar a fórmula volume dividido pelo tempo vezes 3. E esse 3 é uma variável da fórmula. A pessoa que desenvolveu a fórmula chegou nessa variável, tá? Quando eu for calcular microgotas, o que é uma microgota? É uma gota que foi dividida em 3 partes, tá? Daí esse númerozinho 3 aqui da variável. Microgotas por minuto, e o tempo vier em horas, eu vou utilizar a fórmula de volume dividido pelo tempo. Até aí tudo bem. Então vamos lá. E aí eu tenho alguns macetes para me nortear. Uma gota equivale a 3 microgotas. 1 ml equivale a 20 gotas. Logo, se cada uma gota equivale a 3 microgotas, 20 gotas equivalem a 60 microgotas. 20 vezes 3, 60. E 1 hora é igual a 60 minutos. Quando a gente sabe disso aqui, trabalhar com a fórmula fica muito mais fácil. Então, vamos anotando aí o passo a passo, porque daqui a pouco a gente vai começar a realizar o cálculo para não se perder. Tá todo mundo com papel e caneta aí na mão? Ou papel e lápis? Alguma coisa para ir anotando? Ok, Janaíra. Beleza. Galera esperta. Então, vamos lá. Quando é que eu vou utilizar esse cálculo? Deixei aqui tudo explicadinho para vocês, ó. Sempre que eu houver uma prescrição... Voltar o slide? Nesse? Quando eu puder passar, avisa, tá? Ok, Wesley. Já eu chego lá, tá, Janaíra? Só um minutinho que a gente chega nessa parte. Então, vamos lá. Quando que eu utilizo esse tipo de cálculo? Quando eu tiver uma prescrição de um volume a ser administrado pela via endovenosa em um período de tempo que foi pré-estabelecido. E esse tempo pode ser em horas ou em minutos, tá? E aí o enunciado sempre vai me pedir, né, para eu calcular a quantidade de gotas ou macrogotas ou ainda microgotas que vão ser infundidas
por minuto, ou seja, a velocidade, tá? De modo que essa infusão termine exatamente no horário desejado. Quando o equipo se tratar de macrogotas, né, ou gotas inteiras, eu vou utilizar essa fórmula. É a mesma que eu passei para vocês anteriormente. Tem literatura que traz de uma forma e tem literatura que traz de outra forma, mas é só o modelo de montar, tá? Então, eu sempre apresento para vocês as duas, que é para depois, quando vocês estiverem procurando nas pesquisas de vocês não ficarem perdidos, tá? Então, tá aqui, ó, só a forma de montar que é diferente. Então, vamos lá. Quando o tempo for em horas e ele me perguntar de macrogotas ou gotas inteiras, tá? Que é a mesma coisa, eu vou utilizar essa fórmula. Volume sobre o tempo ou dividido pelo tempo. Esse tempo vem em horas vezes 3. Essa variável 3 saiu lá daquelas informações que foi passada para a gente, que uma gota equivale a 3 microgotas, ou seja, então a pessoa que criou a fórmula, ela não tirou um número qualquer da cabeça, tá? Ele utilizou um parâmetro, e esse parâmetro foi aquele que eu passei para vocês, uma gota, 3 microgotas, 20 gotas é igual a 1 ml e 60 microgotas, tá? Partindo daquele princípio. Então, vamos lá. Ele me traz aqui um exemplo. Tentei deixar para vocês no slide da forma mais fácil possível para ver se a gente consegue dar andamento nessa situação. A prescrição médica é de soro glicosado a 5%. Qual é o volume? 500 ml. Como que eu sei que esse é o volume? Pela unidade de medida, não é isso mesmo? Eu sei que a unidade de medida para volume de líquido é litro, ml e mililitro, não é isso? Então, vamos lá. O volume é 500 ml para ser infundido num período de tempo. E esse tempo, ó, veio em horas. Então, eu já sei qual é a fórmula que eu vou utilizar. Vou utilizar a fórmula de volume dividido pelo tempo vezes 3. Tá? Eu sempre oriento os alunos a realizarem 3 leituras do enunciado. A primeira leitura é para decodificação. Tá? É aquela leitura em que eu passo ali, ó, a minha atenção, observando, né, o que o enunciado me traz. A minha segunda leitura é investigativa. É aquela leitura que eu vou observar quais são os dados que o enunciado me traz. Então, aqui, ó, a prescrição médica de soro glicosado, 500 ml. Opa, achei volume. Então, já tiro aqui o volume e anoto num cantinho. Esse é o meu volume. E ele vai ser infundido em 4 horas. Oba, já achei aqui, ó, o tempo. A terceira leitura é a leitura que eu vou entender o que o enunciado quer a partir do momento que ele me deu essas informações. Aí o enunciado me pediu o seguinte, ó, a pergunta que ele me fez: quantas macrogotas serão infundidas por minuto para que o volume termine dentro do tempo pré-estabelecido? Dá um trava-línguas isso. Então, vamos lá. 500, que é o meu volume total, dividido pelo tempo que ele me deu aqui, ó, 4 horas, vezes 3. Quando eu tenho uma multiplicação e uma divisão, a regra da matemática me diz o seguinte: primeiro eu resolvo a multiplicação. Como eu estou aprendendo, né, nunca tive contato com essa regra antes, ou já tem algum tempo, eu sempre oriento o aluno a fazer passo a passo. Então, anota do lado a fórmula, anota os valores que o enunciado te traz, deixa num cantinho assim, e a partir daí você vai responder. Então, vamos lá. 4 vezes 3 é igual a 12. Repete aqui o volume, e a segunda ação é resolver isso aqui. Então, agora eu tenho 500 dividido para 12. Eu cheguei à métrica de 41,6, tá? Esse foi o número que eu encontrei. Eu posso, professora, calcular esse número no dispositivo do equipo? Não, eu tenho que ter um número inteiro, tá bem? E aí, como que a gente procede? Porque eu achei esse valor quebrado, eu fiz o cálculo direitinho. E o valor que eu tenho é esse aí. A gente vai proceder para aquela regra da matemática que diz o seguinte: quando a primeira casa depois da vírgula,
né? For maior que 5, eu arredondo esse valor para mais. E aí eu coloco aquele sinalzinho aqui, ó, de igual com o tio em cima. O nome desse sinal é aproximadamente. Então, eu vou colocar aproximadamente 42. O que, professora? Vamos responder a pergunta. Ele não perguntou quantas macrogotas? Então, essa vai ser a resposta. 42 macrogotas ou gotas por minuto. Passei para vocês uma lista de siglas, né? E a sigla de gotas é GTS. Nota aí, sigla de gotas é GTS. A barra significa por, tá? Coloca uma barra aí do lado. Essa barra significa por. Aí você vai colocar depois da barra minuto. A sigla de minuto é MIN. Você pode responder assim, com siglas. Ou você pode simplesmente colocar 42 macrogotas por minuto ou escrever gotas por minuto. Não tem problema, tá? São duas formas que você pode responder isso aí. Até aí tudo bem? Vou tentar aumentar aqui pra mim, tá? Se eu aumentar muito, eu não consigo acompanhar o chat. Melhorou um pouquinho? Ok, repito sim. Então vamos lá, Aurilene. A prescrição médica foi de soro glicosado, né? De 500 ml para ser infundido em 4 horas. E aí ele está me perguntando quantas macrogotas serão infundidas por minuto ou em cada minuto para que o volume termine no tempo que foi pré-estabelecido. E aí eu vou utilizar aquela fórmula, né? Que eu procuro macrogotas e o tempo vem em horas. Que fórmula é essa? Volume dividido pelo tempo vezes 3. Essa é a fórmula. Então, eu achei aqui, ó, o volume. Onde que está o volume, professor? O volume, ele vem sempre aqui, ó, com a unidade de medida do lado, em litros, ml ou mililitros. Então, eu já achei aqui, ó, 500 ml é o meu volume. Para ser infundido em 4 horas. Então, já tenho 2 valores de referência para eu me nortear. E aí, o terceiro, ele me diz aqui, ó, que é para eu responder essa pergunta. Quantas macrogotas ou quantas gotas vão ser infundidas? E aí, eu vou jogar esses valores dentro da minha fórmula. 500, que é o volume, 4, que é o tempo, vezes o 3, que é da fórmula. Aí a regra da matemática me disse o seguinte: quando eu tenho uma multiplicação e uma divisão, eu resolvo primeiro a multiplicação. Então vamos lá, 4 vezes 3, 12. Repete o 500, que é o volume, divide 500 por 12 e vamos encontrar 41,6. Tá, Maurício, eu gravei. Tá? Eu fiz um vídeo para vocês hoje pela manhã lá no CETEAC, que eu mostro exatamente eu fazendo esse passo a passo, tá? Só que o vídeo está na edição. E aí o rapaz me falou que ele tem até amanhã para me entregar, tá? É um prazo de 24 horas que ele pede. Então, assim que ele encaminhar, aí eu mando para vocês. Mas eu vou aqui descrever para você, Maurício. Sabe o igual? Tá aqui, ó, o igual, né? Coloca um tio em cima do igual. Coloca um tio em cima dele. Esse é o sinal de aproximadamente, tá? É um sinal de igual com o tio em cima. E aproximadamente. De nada, Maurício. Aí, olha só.
eu achei esse número, né, 41,6. Eu preciso arredondar esse valor porque eu não consigo trabalhar no dispositivo com esse valor quebrado. Exatamente, Anderson. Assim mesmo. Então, eu não consigo trabalhar com esse valor quebrado, tá? Eu tenho que trabalhar com o valor inteiro, com o número inteiro. Aí, como que eu procedo? Quando a primeira casa depois da vírgula é igual ou superior a 5, eu arredondo para mais. Quando é menor que 5, eu arredondo para menos. Até aí, tudo bem? Ótimo. Que bom, gente, que tá dando certo. Daí eu coloquei aqui ó, a explicação que eu acabei de dar para vocês, tá? Como não tem a possibilidade de controlar os décimos das gotas, né, em um equipo, a gente procede com a seguinte regra. Quando igual ou superior a 5, arredondo para mais. Quando menor que 5, arredondo para menos. Naquele caso anterior, eu vou arredondar aqui, ó, 42, o quê? Microgotas por minuto. Gente, é muito importante eu colocar a resposta correta. Exatamente, Maurício. Igual ou superior a 5, arredondo para mais. Então, vamos lá. É muito importante que eu responda a pergunta de maneira correta. E vai estar lá no enunciado. Vai estar me perguntando, né? Quantas gotas, quantas microgotas. Então, o valor que eu encontrar, né? De acordo com os valores que tem lá no enunciado, eu vou ter que responder aquela pergunta. Estava lá me perguntando quantas macrogotas. Então, a resposta vai ser 42 macrogotas por minuto. Ok? E quando que eu utilizo o equipo microgotas, né? Tô lá, tenho o equipo micro, ou o enunciado me pede para calcular em micro. Vamos lá, tá pedindo em microgotas e o tempo vem em hora. Então, eu utilizo essa fórmula que, na minha humilde opinião, é a mais fácil que tem de trabalhar. Porque eu vou simplesmente pegar o volume e eu vou dividir pelo tempo. Ok? Anota aí, ó. Quando vier me perguntando microgotas e o tempo foi em horas, eu vou utilizar a fórmula volume dividido pelo tempo. Tem exemplo também. Vamos lá. Tem uma prescrição aqui, ó, que é 400 ml de soro fisiológico a 0,9% para ser infundido em 4 horas. Opa, aqui no enunciado já tenho dois valores, né? Achei aqui o volume, que é o 400 ml, e eu achei o tempo de infusão que ele quer. Ele quer que esses 400 ml corra em 4 horas. E aí ele me fez uma pergunta. Qual é essa pergunta? Quantas microgotas serão infundidas por minuto para que o volume termine dentro do tempo pré-estabelecido? E aí eu já sei que quando ele me dá o tempo em horas e ele me pede microgotas, a fórmula é volume dividido pelo tempo. Qual é o volume? 400. Qual é o tempo? 4 horas. 400 dividido para 4 dá 100. 100 o quê? Volta no enunciado. O que ele está te perguntando? Quantas microgotas? Então, são 100 microgotas por minuto. A sigla de microgotas. MCG barra minutos, tá? Você pode tanto escrever assim, Jéssica, 100 microgotas, aí você coloca a barra, né, por minuto, ou você pode colocar na sigla. Mas é importante não deixar de escrever a resposta correta, tá? Aí agora alguém perguntou aí, já perdi aqui no chat quem foi, que perguntou quando o tempo foi em minuto, né? Tem outra forma. Vamos lá. Quando houver uma prescrição com o volume com o tempo em minuto, né? Nós vamos utilizar novas fórmulas. Então, ao todo, são 4 fórmulas que eu vou utilizar, tá bem?
Janaíra, a sigla de macrogotas é GTS /minuto, tá? Gotas por minuto. Agora, se você quiser escrever macrogotas, aí você coloca assim, ó, MCG, tá? Por minuto. As duas formas estão corretas. Aí tá aqui, ó. Quando o tempo de infusão for em minutos, tá? E ele me pedir macrogotas, eu vou ter outra fórmula. Vai ser o volume vezes 20 dividido pelo tempo. Percebam que quando o tempo vem em horas, essa variável da fórmula que é 3 é aqui embaixo, né? Fica aqui embaixo. Quando o tempo é em minutos, ele utiliza outra variável e essa variável vem em cima. Essa é a principal diferença. Daí, onde é que está o pulo do gato? O pulo do gato está no tempo. Quem determina qual é a fórmula que eu vou utilizar é o tempo. Quando o tempo vem em horas, são aquelas fórmulas anteriores que eu dei para vocês. Quando o tempo vier em minutos, vai ser essa fórmula e a próxima que eu vou passar, tá? É aí que eu tenho como me nortear para identificar qual é a fórmula que eu vou utilizar. E professora, a variável 3 lá da fórmula anterior, a senhora disse que saiu daquele parâmetro de que uma gota equivale a 3 microgotas. E essa variável 20 saiu de onde? Lembra que 20 gotas é igual a 1 ml? Tá? Então não foi um número qualquer. Foi um número que está embasado dentro da teoria da pessoa que criou a fórmula e que tem dado certo. Então vamos tentar resolver? Eu já tenho uma fórmula, né? Aí aqui, ó, quando ele me pedir em microgotas, é volume vezes 60 dividido pelo tempo. E esse tempo vem em que, professora? Minutos, tá? E esse 60 saiu de onde? Essa variável 60, de onde foi que ela caiu aqui de paraquedas? Lembra que 20 gotas é igual a 60 microgotas? Porque 20 vezes 3 é 60, né? Cada gota equivale a 3 microgotas. Então, percebam que todos aqueles conceitos anteriores, né? Aquela intenção é para justificar o uso dessa fórmula. E agora vamos tentar aqui jogar nas fórmulas os exercícios que eu deixei aqui no slide para a gente tentar resolver na noite de hoje. Vamos lá. A prescrição médica é de 100 ml de Ringer lactato, isso aqui é um tipo de soro, para ser infundido em 30 minutos. Opa, achei duas informações aqui interessantes. Ele me deu volume e ele me deu tempo. E aí ele me deu esse tempo em minutos. Agora vamos observar o que ele quer? Ele quer que eu calcule em macrogotas e em microgotas. Então eu vou ter que utilizar as duas fórmulas. Vamos começar por macrogotas? Então vamos lá. Vamos pegar o volume, que é 100, vezes 20 e vamos dividir para 30. Quando eu tenho multiplicação e divisão, eu começo resolvendo pela multiplicação, né? 100 vezes 20, 2.000, dividido por 30, que é o tempo que ele me deu no enunciado. Achei o número de 66,6. Primeira casa depois da vírgula superior ao número 5, eu arredondo para mais. Então, eu achei aqui, ó, aproximadamente 67. O que, professora? Não comecei calculando macro? Não foi? Essa daqui não é a fórmula de macro? 67 gotas por minuto ou macrogotas por minuto. Agora, vamos calcular aí micro? A fórmula para microgotas é volume vezes 60 dividido pelo tempo. Vamos colocar esses valores aí na fórmula? Vamos tentar encontrar?
Quem encontrar primeiro, coloca aqui no chat, por favor. Exatamente, Maurício. Essa é a fórmula. Vamos lá, Maurício. 100, que é o volume, né? Vezes 60. Encontramos 6.000. Aí vamos dividir pelo tempo, que é 30. Nós chegamos ao número de 200, não é? E aí me responde onde é que está a dúvida. Se você jogou na fórmula, tinha os valores certinhos, achou 200, acho que errou por quê? Matemática, tá tudo certo. Aí nós estamos procurando o quê? Microgotas, não é isso? Então a resposta será 200 microgotas por minuto. E a gente não pode esquecer de colocar do lado se é gota ou se é microgotas, tá? Exatamente, Anderson. Certinho. E aí você pode tanto descrever a palavra inteira. O 30, Wesley, é o tempo, né? Que ele me deu aqui, ó. Para ser infundido em 30 minutos. É o tempo. Sabe o que eu gosto de fazer, Wesley? Eu gosto de anotar a fórmula do lado. Sempre. Eu vou no passo a passo. Sempre, 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 sempre. Eu faço cálculo de soro, já tem aproximadamente uns 12, 13 anos da minha vida que eu estou na área da enfermagem. Então, até hoje, eu anoto tudo, passo a passo. Até aí, tudo bem? Vamos tentar mais? Ótimo, Anderson. Bacana, Maurício. Vamos lá, ó. Ele me deu aqui uma outra prescrição. Ele me deu a prescrição e disse o seguinte: a prescrição médica é de soro fisiológico 300 ml para ser infundida em 4 horas. Já achei 2 valores interessantes, né? Achei aqui, ó, o volume. Já separa o volume e deixa anotadinho aí do lado. E eu achei o tempo. E esse tempo veio como? Esse tempo veio em horas. Isso também é muito importante, né? Porque é o tempo, a unidade de medida do tempo que determina qual é a fórmula que eu vou utilizar. É aqui que está o pulo do gato. Como diria um amigo meu, é aí que mora o bizu. Então vamos lá. Agora vamos responder a pergunta do enunciado. Calcule a quantidade de macrogotas. Lembra qual é a fórmula de macrogotas quando o tempo vem em horas? Vocês têm aí anotadinho no caderno. Aí, Maurício. É volume dividido pelo tempo vezes 3. Arrasou, Ana Beatriz. Isso, Kaline. Exatamente, William. Então, vamos fazer aí, ó.
300, que é o volume, dividido pelo tempo, que é 4, vezes 3. Começamos a responder primeiro a multiplicação. 4 vezes 3, 12. Não é? Aí divide aí 300 para 12. É 25, Maurício. Tá? 25 gotas por minuto. É gotas, tá, Antônia? Macro gotas ou gotas. Isso, Claudiane. Tudo bem, Maurício? Tá? Aí agora vamos calcular microgotas? Lembra que a fórmula de microgotas, quando o tempo vem em hora, é aquela mais fácil que tem? Que você vai pegar o volume total, né, que é os 300 ml, e vai dividir pelo tempo. Então, pega aí 300 e divide para 4. É igual a 75. 75 microgotas por minuto. Aí vamos lá. Lembra que o primeiro valor que você encontrou foi 25? Pega esse 25 e multiplica por 3. Dá 75, né? Por que, professora, que eu tenho que multiplicar 25 gotas, né? Que foi o primeiro que eu achei, ou 25 macrogotas, por 3. Lembra que cada uma gota equivale a 3 microgotas? Não é? Então, eu não preciso jogar na fórmula. Eu posso fazer assim. Só que como a gente está aprendendo, o ideal é que a gente faça o passo a passo para não esquecer. Agora, pega aí essa microgota que tu encontrou, que foi 75, e divide ela por 3. Você vai encontrar 25. 25 o quê? Gotas por minuto. Então, se você encontra um valor ou outro, é só utilizar esse macete. E aí você não precisa utilizar as duas fórmulas, tá? Como que você vai fazer? Da maneira que você entender mais facilmente, tá bem? Estou apontando aqui para vocês duas formas de como fazer. Tanto pela fórmula, no passo a passo, tá? Quanto achar um valor, tanto para macro quanto para micro, e utilizar esse macete de multiplicar por 3 quando eu achar macro, ou dividir por 3 quando eu achar micro. Acho que o Maurício pegou, né? Claudiane também, Jonairo também, Anderson também. Ok. Até aí tudo bem? Galera, eu não conheço uma forma mais fácil de compreender do que fazer, tá? Fazendo. Quando achar que tá bom, acha mais um problema na internet e tenta resolver. Mandei aí pra vocês uma lista, acho que são 12 questões ao todo. Vai sim, eu acredito até que eu já mandei. Lembra que esse slide foi encaminhado ontem? Aí essa aula está sendo gravada agora à noite, ela vai ser encaminhada para edição. Ela vai estar disponível amanhã pra gente, junto com o vídeo que eu gravo, eu fazendo os exemplos. É, porque tá confuso mesmo porque é a continuidade, né? Eu gosto de desmembrar, que é pra gente ir passo a passo e devagar. Tem uma outra prescrição aqui pra vocês. A prescrição médica é de
soro glicosado a 5%, 400 ml, para ser infundido em 5 horas. Calcule a quantidade de macrogotas e de microgotas que deverão ser infundidas por minuto para que o volume termine dentro do tempo prescrito. Vamos lá, ele me deu aqui, ó, em horas, né? Ele me deu o tempo em horas. Eita que a Ana Beatriz está afiada. Ele me deu o volume, que é 400 ml, e ele me deu o tempo em horas. Qual é a fórmula que eu utilizo quando ele está me pedindo macrogotas e me dá o tempo em horas? É volume dividido pelo tempo vezes 3, não é isso? Tem uma galera aí que já encontrou. Volume é 400, né? Tempo é 5, então 5 vezes 3, 15. Aí você pega 400 e divide para 15 e você vai encontrar 26,66666. Aí eu arredondo para 27. 27 o quê? Macrogotas por minuto. Kaline respondeu direitinho. 27 macrogotas por minuto. Se eu quiser, eu posso multiplicar 27 por 3, não é isso? Para encontrar micro? Multiplica aí. Vinte e sete vezes 3 é igual a 81, Maurício. Eita, professora, deu a mais, né? Porque se eu jogar na fórmula, se eu pegar aqui esse volume, se eu jogar na fórmula de micro agora, eu vou pegar esse volume, que é 400, e eu vou dividir pelo tempo, que é 5. 400 dividido para 5 é igual a 80. Aí, vamos voltar lá? Lembra que eu falei para vocês do aproximadamente? Tá? Então, esse aproximadamente me dá uma margem de erro de 1 a mais ou 1 a menos, porque lembra que eu tenho que trabalhar com valores arredondados? Se você pegar aí o 80 que você encontrou e dividir para 3, você vai encontrar 26,66666. Tá? Conseguiu pegar, né, Anderson? Kaline conseguiu pegar também? Ok. Alguém não entendeu? Ok, Jonaira, desculpa. Professora, eu não entendi, não. Tá, vamos lá, Jaqueline, de novo. Vamos anotar o passo a passo para a gente não se perder? Vamos lá. Ele me deu aqui, ó, um volume de infusão e ele me deu um tempo. Esse tempo vem em horas. Aí ele me fez uma pergunta, né? Ele me fez aqui uma pergunta. Quantas macrogotas? Daí a gente jogou na fórmula, né? De volume dividido pelo tempo vezes 3. Aí eu encontrei o valor de 26,6666. Aí eu sei que quando eu encontro esse valor, né, e a primeira casa depois da vírgula é maior que 5, eu arredondo para mais. Então eu vou colocar aí, ó, 27 gotas por minuto ou macrogotas por minuto. Se eu quiser encontrar microgotas sem precisar jogar na fórmula, é só eu multiplicar por 3. Mas por que eu vou multiplicar por 3? Porque uma gota equivale a 3 microgotas. Então, vamos lá. Pega esse 27 e multiplica por 3. A gente vai atingir um número de 81. 81 o quê? Microgotas por minuto. Não é? Aí, deixa esse valor aí guardadinho, Jaqueline.
Agora vamos jogar na fórmula de micro. Quando ele me dá um volume e me dá o tempo em horas e pede para eu calcular micro, eu vou pegar o volume total e vou dividir pelo tempo. Divide aí. 400, que é o volume, dividido por 5. A gente vai encontrar o número de 80, né? 80 microgotas por minuto. Ah, professora, não entendi não. Porque se eu multiplicar por 3 para encontrar micro, eu vou achar um número maior, que é 81. Lembra que eu falei para vocês daquele sinal do aproximado, porque eu não consigo trabalhar com valores quebrados, eu tenho que trabalhar com o valor inteiro? Eu não tive que arredondar esse 26,666 para 27? Agora, se eu quiser tirar a prova dos 9 e ter certeza, eu posso pegar esses 80 e dividir por 3. Faz aí, Jaqueline. Encontrou, Jaqueline? Aí, garota. Se eu pegar 80, dividir por 3, eu vou encontrar o valor de 26,6666. Então, eu sei que o meu cálculo está correto. Daí, eu vou arredondar para mais na hora que eu for controlar o dispositivo, porque eu não tenho como trabalhar com valor quebrado no dispositivo de equipo, tá bem? Por isso que a gente utiliza esse valor de aproximadamente, né? Esse sinal de aproximadamente, porque ele dá pra gente uma margem de erro de 1 para mais e 1 para menos. Por que, professora, 1 para mais e 1 para menos? Porque vai depender, né, do valor que foi arredondado. Vai depender da primeira casa depois da vírgula. Eu não posso arredondar para mais ou para menos, né? Então, é isso que me norteia. Daí depois, com aquele exercício, né, e você já tendo aí em mãos no seu caderninho, mas lendo esses slides, a gente já consegue ir resolvendo algumas questões que eu mandei para vocês. E aí não deixa esfriar não, vai respondendo. Vai tentando responder o máximo, que é para já ir exercitando esse cérebro para essa linha de raciocínio. E aí lá no laboratório, na primeira aula, a gente faz uma correção rapidinha, tá? Vai ser o tira dúvidas. Vamos para mais um exercício? Não, não é obrigado não, Maurício. Não é obrigado não, tá? Então, vamos lá. Ele me deu aqui uma outra prescrição. Ele me deu a prescrição que diz o seguinte. O volume, tá? A prescrição médica é de soro glicosado a 5%, 200 ml para ser infundido em 50 minutos. Olha aqui, ó, o tempo está em minutos. Então, vamos ter atenção qual é a fórmula que a gente vai utilizar. Jonaira, depende da quantidade de ml, tá? Que tiver dentro dessa medicação. Geralmente, quando o médico prescreve assim, ó, por exemplo, 500 ml de soro fisiológico, mais 10 ml de cloreto de sódio, mais 10 ml de cloreto de potássio, nananana, ele dá o desconto. Então, ele vai colocar assim, ó, 480 ml de soro fisiológico, mais 10 ml de cloreto de sódio, mais 10 ml de cloreto de potássio. Daí eu somo, né? Tudo que é volume eu somo. É o volume total. Tudo que vem com unidade de medida lá em ml, eu vou somar tudão e vou trabalhar com um volume apenas. Boa pergunta, tá, Jonaira? Jonaira, obrigada. Exatamente. Daí você pega esse volume total que vai estar lá na prescrição e você joga na fórmula. No geral, os médicos eles dão um desconto, tá? Da quantidade de droga que vai dentro do soro, ele dá o desconto. Digamos que vai 70 ml de droga, né?
e o soro é de 500 ml. Aí ele vai colocar lá, ó, 430 ml de soro fisiológico. Entendeu? Ele dá sempre o desconto. O Anderson está inspirado hoje, Maurício também. Então vamos lá. Qual foi a fórmula que vocês utilizaram, né? O tempo aqui, ó, tá vindo em minutos e ele me pediu macrogotas. Então é aquela fórmula de volume vezes 20 dividido pelo tempo. Quem não conseguiu, tenta fazer aí. Aí, Kaline. Maurício, quando a gente não fica exercitando, acaba esquecendo mesmo. Aí depois, quando vê, basta um exemplo, a gente pega o caminho e vai embora. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse volume que é 200, né? Vou multiplicar por 20. 200 vezes 20 é 4.000. Vamos dividir pelo tempo. Ele me deu o tempo aí, ó, de 50, né? 50 minutos. Vai ser igual a 200. 200 o que, professora? Eu tô rindo aqui sozinha, é 80. A cabeça buga. O dia inteiro dando aula de cálculo, acabei confundindo aqui. É isso mesmo, vocês estão acertando, tá? Vai ser 80 gotas por minuto. Se eu pegar essas 80 gotas e multiplicar por 3, eu vou achar o número de 240 microgotas. Mas como a gente é enjoado e gosta de fazer as coisas no passo a passo, vamos jogar na fórmula? Pega aí esse 200 e multiplica por 60. Por que por 60, professora? Porque quando for calcular microgotas e o tempo vier em minutos, eu utilizo a fórmula de volume vezes 60 dividido pelo tempo. De volume eu tenho 200, vamos multiplicar por 60, vai dar aí 12.000, não é isso? Agora vamos dividir pelo tempo. Vamos lá, William, repito sim. Quando eu for procurar microgotas e o volume e o tempo for em minutos, eu vou utilizar aquela fórmula de volume vezes 60 dividido pelo tempo. Aí de volume ele não me deu 200? Vamos multiplicar por 60? $12.000, não é isso? Agora vamos dividir pelo tempo que ele me deu, que foi 50 minutos. Eu vou encontrar o quê? O valor de 240 microgotas por minuto. Aí vamos tirar a prova dos 9? Pega esse 240 e divide por 3. Você encontrou microgotas e agora você está procurando as gotas. Então, pega esse 240, desculpa, e divide por 3. Veja a mágica acontecer.
80 o quê? Gotas por minuto, não é? Então, existe aí, ó, formas diferentes de fazer. Quem decide qual é a melhor forma de fazer, vai sim, Maurício, nas próximas aulas, tá? A gente vai passar agora para a aula prática na turma da noite, tá bem? E lá no laboratório eu vou passar para vocês, tá bom? De um por um. Também vou gravar um vídeo fazendo passo a passo pra gente aprender regra de 3, tá? E aí, de acordo com o que a gente for indo pro laboratório fazer as aulas, eu vou colocando o conteúdo. Porque é muito mais fácil quando a gente tá vendo a ampola. Fica mais fácil de associar. Tá bem, Maurício? Alguém tem alguma dúvida? Sim, Antônia, assim que o vídeo voltar da edição eu encaminho para vocês, tá? Beleza, galera, adorei a interação, tá? Foi mais fácil do que eu imaginava. E para vocês foi tranquilo? Vão me dando aí o feedback. Agora corre lá, que a mente está fresquinha, e vai tentar responder pelo menos uns 2 exercícios que eu passei lá para vocês. Aproveita esse momento que vocês estão entendendo tudo. E aí leva para mim, pode levar no caderno, tá, gente? Lá no dia da aula pra gente fazer a correção juntos. E aí você observa onde foi que você errou. Quem quiser levar impresso também, não tem problema. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para me ajudarem com os informativos lá no grupo, tá? Que nem sempre eu tô disponível para dar esses informativos, porque eu tô dando aula manhã e tarde também. E às vezes as perguntas, elas são bem repetitivas, né? E aí quem tá participando aqui da plataforma tá mais atento, tá mais informado. Conto com o apoio de todos vocês. Então, minha gente, por hoje é só, tá?